Oi, gente! Hoje tô aqui pra falar de um assunto que eu acho que aflige a gente muitas vezes. Como que a gente pode lidar com pessoas negativas? Eu tenho estudado bastante a respeito, leio muito a respeito, mas como é difícil a gente colocar em prática, né? E eu tenho tido ótimas oportunidades de colocar em prática, porque tem uma pessoa que trabalha comigo, uma senhora que trabalha comigo, que assim, eu considero ela, na minha percepção, uma pessoa negativa, em função de que ela tá 80% do tempo dela ela tá reclamando de coisas, pessoas, ou às vezes, muitas vezes falando mal de uma pessoa pra outra. São coisas assim que eu não aprovo, não acho legal, não acho que traz uma vibração bacana pra começar o dia, sabe? Não, essa onda de negatividade me incomoda de muitas formas. E eu tô sempre buscando maneiras de não deixar que isso me afete, né? Não deixar isso me incomodar tanto ou que faça com que o meu dia não seja bacana, né? Eu acho que a gente não pode dar esse poder, assim, né? Das coisas à nossa volta influenciarem tanto a gente a ponto de a gente ficar se sentindo mal, enfim. E ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Ontem parece que me caiu uma ficha, assim, que tava demorando a cair. Ahn, essa, essa pessoa, eu várias vezes eu fico tentando, assim, encontrar maneiras de tratar ela de uma forma mais amorosa, tentar, né, estabelecer, assim, uma relação da melhor maneira com ela. Ontem, no final do dia de trabalho, ela fez uma brincadeira. Ela fez uma brincadeira que na hora ninguém entendeu, porque como não é usual dela fazer brincadeiras, na hora a gente não entendeu se ela tava falando sério ou brincando, ficou uma coisa bem engraçada. E aí ela disse assim, ó, ai, tô brincando. Quando ela falou isso, todo mundo gargalhou, porque realmente foi um comentário, enfim, uma coisa muito engraçada que ela disse. Todo mundo gargalhou e tal, e ela disse assim, ai, eu acho que a gente tem que brincar de vez em quando pra deixar o dia mais leve. Só que eu fiquei pensando, né, pô, faz tanto tempo que eu trabalho com ela, eu nunca vi ela brincar, assim, fazer uma brincadeira, agir de uma forma mais tranquila, né? Aí, ela, logo na sequência, ela disse assim, eu costumava brincar mais, eu costumava também gostar de escutar música no rádio, de brincar bastante, só que eu parei de fazer isso porque eu perdi uma pessoa muito querida, né? E desde então eu parei de fazer essas coisas, assim, eu me senti mais triste, enfim, ela falou aquilo. E até pelo fato de ela não ser uma pessoa que se abre com facilidade, eu achei até, fiquei pensando, nossa, ela comentar isso, né, pra mim foi bastante uma surpresa. E naquele momento, aquilo que ela disse não me fez sentir pena dela, sabe? Eu consegui sentir uma certa compaixão por ela. E quando me veio aquele sentimento, não restou mais nada. Não restou mais o julgamento. Eu parei de querer que ela se comportasse de determinada forma que eu julgava melhor. E tudo ficou muito mais leve. Eu consegui ver as coisas de um ângulo diferente, sabe? E eu acho que quando a gente consegue ter essa percepção, tudo fica muito mais tranquilo, tudo fica muito mais leve na rotina, no dia a dia, né? Então, eu leio muito que a gente tem que tentar ser empático, se colocar no lugar da pessoa, muitas vezes tentar entender o lado dela. E ontem finalmente me caiu uma ficha. Eu consegui entender que ela se deixou levar pelas coisas que aconteceram na vida dela, que não agradou a ela, que não fez bem pra ela, e ela passou a ver as coisas à volta dela de uma forma mais amarga, né? E quando ela falou isso, eu me comporto dessa maneira porque eu perdi uma pessoa querida, eu disse assim pra ela, nossa, é uma pena, porque eu acho que essa pessoa querida que você sofreu essa perda, ela gostaria muito de te ver feliz, de te ver bem, né? Então é uma pena que você se comporte assim. E aí ela silenciou assim, não me respondeu mais nada. E eu tive um entendimento muito maior, assim, de como que eu posso tentar lidar. Porque eu ficava muito assim pensando, nossa, como que ela não consegue ser uma pessoa amorosa? Como que ela não consegue ser uma pessoa compreensiva? E eu ficava assim, ó, julgando ela de N maneiras, né? Quando na verdade, quem não tava sendo essa pessoa era eu. Eu não conseguia ser amorosa e compreensiva com ela, porque se eu de fato fosse, eu ia entender que ela tem as questões dela, ela tem as mágoas, os ressentimentos, sabe? Todo mundo tá aqui trilhando a sua vida, mas o nosso propósito aqui
é o mesmo. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o propósito da gente na vida é relembrar e escolher o amor, né? Todos nós. Então, independente do grau que a gente tá na nossa jornada, nossa, foi um alívio muito grande que eu senti. E, na verdade, eu consegui extrair 2 aprendizados, né? Que a gente pode lidar com compaixão com essas pessoas, porque, como diz naquela... Tem uma frase, como é que é mesmo? Diz assim: me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. E eu acho que se encaixou muito nesse momento, assim. Às vezes a gente julga que a pessoa, nossa, ela não merece que a gente trate ela bem, ela não merece que a gente faça isso pra ela, porque ela é uma pessoa tão rude, tão má, tão isso, tão aquilo. A gente tá sempre rotulando, julgando essa pessoa. Mas na verdade, a gente pode combater tudo isso com amor, sabe? Eu sinto que se ela é ríspida com os outros, quanto mais com amor, quanto mais positividade eu reajo, eu combato. Eu combato essa mágoa, esse ressentimento, esse peso que essa pessoa carrega com a minha luz. E é assim que a gente pode lidar da melhor forma. Pelo menos é uma coisa que tá funcionando pra mim e eu acredito de verdade que a gente possa resolver esse convívio da melhor forma quando a gente se coloca disposto a compreender o outro, disposto a não ficar julgando com a mente o tempo inteiro e apenas sentir. Sentir compaixão, sentir empatia, sentir que nós todos somos iguais, sabe? Todos somos iguais, a gente não precisa se comportar um contra o outro como se a gente estivesse numa batalha, numa guerra, sabe? Não precisa ser dessa forma. E é essa mensagem que eu queria deixar, né? Que a gente não pode também deixar com que as coisas, situações, pessoas, o que acontece na nossa vida nos deixem ver as coisas de uma forma mais amarga. Não precisa ser dessa forma. A vida pode ser muito doce, muito maravilhosa, se a gente estiver disposto, aberto aos ensinamentos e a compreender por que a gente tá aqui de verdade. Espero que isso tenha feito sentido pra você, que tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e que você tenha uma linda vida pela frente.